Shalom, eu sou o pastor Thomas Abellini e o tema do vídeo de hoje é e se eu não conseguir? E se eu não conseguir? Isso é uma coisa que normalmente a gente pergunta para qualquer tipo de projeto que a gente vai iniciar, né? E isso eu acho que é muito normal. E eu vou falar aqui com base em Josué. Você já ficou acordado, talvez de madrugada, pensando, e se eu não conseguir? E se essa decisão de vir para cá, fora do país, foi um erro? E se essa decisão de sair da minha zona de conforto, do Brasil, do estado onde eu moro, for um erro? Eu acho que isso é muito comum. Mas calma, respira. Eu tenho uma palavra que vai tirar você desse looping mental, que normalmente é o looping que atrapalha o nosso dia a dia, que evita e bloqueia a gente até de avançar e criar alguma coisa. O contexto normalmente acontece quando às vezes o documento não sai, o emprego não confirma, o idioma que trava na hora de falar, a conta que aperta, isso é muito comum. E no meio disso, aquela voz, você não vai dar conta. Essa ansiedade tem nome e ela ataca justamente quando você está mais exposto, longe da sua rede de apoio, longe do seu colo, longe da família, das pessoas que você ama por perto. Por isso é até muito importante buscar uma rede de apoio, um suporte. E por isso eu prezo tanto para que na nossa igreja seja essa rede de apoio. Se você não sabe, nós temos uma igreja de brasileiros aqui em Milão, e ela está aqui para ser essa casa longe da sua casa. O lugar realmente de conforto, de suporte, de apoio. O apóstolo Paulo nos ensina lá em Efésios 4 a suportar um ao outro. O suportar não é aturar, mas é dar suporte. Por isso, já deixo uma dica aqui para você. Procure uma igreja bíblica, que isso com certeza vai te ajudar muito no processo de migração. A nossa igreja ela não é só uma igreja bíblica, mas é uma igreja realmente que busca trazer esse suporte como brasileiros, um para o outro. Eu tenho convicção de que isso ajuda muito realmente no seu processo. Josué, falando da história que eu quero falar hoje, recebeu uma missão mais assustadora da vida dele, que era entrar numa terra desconhecida e liderar um povo que depois da morte de Moisés, era um povo que ele tinha que liderar, mas não era o povo dele. Ele tinha que liderar aquele povo que já tinha um líder conhecido. Agora imagina a pressão. Em Josué 1:9, Deus fala, não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andares. Repara que Deus não disse você não vai ter medo. Ele não disse não se apavore. Porque o medo vai vir, óbvio, que a insegurança ela vai bater, mas o apavoramento, que é aquele que paralisa as pessoas, não precisa dominar a tua mente. E o segredo não estava na capacidade de Josué, estava no por onde quer que andar. A presença de Deus é móvel, acompanha. A presença de Deus acompanha seus passos. E, obviamente, que ela não fica fixa ao endereço. É claro que isso não pode ser um texto ou um pretexto tirado de um texto para você usar para fazer a sua própria vontade. Então entenda, pelo amor de Deus, que não é a questão de você fazer a tua vontade. Aqui eu quero falar sobre 3 verdades para o seu medo. 3 verdades que é importante você entender. Primeira verdade é coragem bíblica não é ausência de medo. É decidir andar mesmo que você tenha medo. Josué tinha todos os motivos para travar essa caminhada dele, mas ele deu o passo. A segunda verdade é que Deus, ele repete, seja forte e corajoso 2 vezes, e depois ele repete uma 3ª vez. Deus, ele sabe que você vai precisar ouvir seja forte e corajoso muito mais do que uma vez na sua caminhada, porque o desânimo ele vem e quase que todos os dias. Na vida do imigrante, eu ouso dizer que basicamente todos os dias o medo bate na porta. A terceira verdade é uma pergunta. A pergunta não deve ser, e se eu não conseguir? Porque você não vai estar sozinho. A promessa é, o Senhor estará com você por onde quer que andares. Ou seja, a sua capacidade não é a chave principal do negócio, mas sim a presença de Deus. Porque com a presença de Deus, com certeza, independente da circunstância, nós conseguiremos suportar o processo. Então, como uma aplicação prática, escreve num papel, no seu celular, 3 coisas que te dão mais medo agora. E depois, na frente de cada uma dessas coisas, você vai escrever, mas o Senhor está comigo. Por exemplo, se você escrever ali, eu tenho medo da imigração, da saudade, mas o Senhor está comigo. Deu para entender? Segundo, troca a pergunta aí, se eu não conseguir, por o que eu posso fazer hoje com o que eu tenho. Isso é muito importante. E a terceira coisa importante você fazer é busque uma comunidade. Ninguém foi feito para atravessar sozinho, mas não busque pessoas perfeitas, porque isso não vai existir. Busque pessoas com os mesmos princípios, a mesma visão e, de preferência, pessoas que querem evoluir. Para finalizar, você não recebeu o espírito da covardia, mas o espírito do poder, o espírito do amor, o espírito do domínio próprio. O mesmo Deus que mandou Josué atravessar o Jordão, um rio que humanamente era impossível atravessar, está dizendo para você, seja forte e corajoso. Comenta aqui, eu vou atravessar. E decida hoje
viver longe, deixar de ser refém desse medo. Eu sei que falar aqui é muito fácil, mas aqui fala uma pessoa que já viveu realmente muitas situações de dificuldade, mas a presença do Senhor me sustentou até aqui. Pode até ser difícil essa decisão, mas é possível. Compartilha com quem está precisando de coragem. Eu tenho convicção de que Deus ele vai te dar esse suporte que você precisa. Deus está com você por onde quer que andares. Deus abençoe e até o próximo.